Vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são os pilares, né? Quais são a organização, as dicas que você precisa fazer para passar no concurso da Polícia Civil de 2024, tá? Do Rio Grande do Sul. Gente, acho que é muito importante eu falar para vocês que isso que eu vou passar para vocês é um conteúdo muito precioso, tá? Se vocês fossem fazer uma mentoria aí, com certeza iam cobrar R$1.000 para vocês, R$2.000 para vocês, para passar essas dicas. Então é importante que vocês fiquem até o final, depois repassem o vídeo, porque é um conteúdo muito precioso. Conversei com muitas pessoas da Polícia Civil, aprovados. Tenho o meu tempo, né, de estrada como concurseira, que também do mentoria, como psicopedagoga. Então a gente vai trabalhar vários pontos para que você consiga, primeiro, se atualizar, né, se colocar, se centrar para ver, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui não tô fazendo, e conseguir mapear aonde que pode estar tuas falhas, tá? É bem difícil se vocês não seguirem os passos que eu vou passar aqui, vocês conseguirem uma aprovação, tá? Só vou pedir um pouquinho de paciência que eu tô um pouco mais cansada, né? Tô no finalzinho da gestação, meu bebezinho tá aqui, ó. Então eu tô falando um pouco mais calma, mas vamos lá. Vamos começar pelo início, tá? A prova tem ali a previsão de esse edital sair pelo meio do ano. Já tá quase em fevereiro. Dependendo da época que você vê esse vídeo, vai estar ali um determinado ponto, tá? Vamos supor que essa prova saia ali no final de outubro, início de novembro ou até dezembro. A gente tá falando ali de um prazo até um pouco estendido. Isso pode alterar, né? Mas a gente tem aí em média, vamos colocar 8 meses, 9 meses, para vocês conseguirem se preparar. Então, vamos lá. Isso é um bom tempo, Priscila? Depende, tá? Por que eu falo depende? Depende do teu tempo disponível para estudar, depende daquilo que você já sabe, ou seja, aquele estudo prévio que você já tem, e as suas dificuldades reais, né? Vamos lá. O que a gente tem que saber da prova da Polícia Civil do RS, que já tem que ser um divisor de água? Uma prova longa, tá? Então você vai perder o dia ali fazendo essa prova, então vai ter que se deslocar. Essa prova geralmente é feita em Porto Alegre, região metropolitana, então tem que ter uma organização muito clara quando for verificar o local da prova. Então eu tive prova da Polícia Civil que eu fiz aqui em Canoas, tá? Na época eu morava em Guaíba, então tem que se organizar, tá? Esse primeiro ponto. Então, uma prova longa, dividida em duas partes, tá? Primeiro módulo, você vai ter 30 questões de português mais a redação. E segundo módulo, os conhecimentos específicos, que daí a gente vai ter informática, a parte toda de legislação e mais algum ponto ali que pode ser alterado ou não, né? Então pode vir conhecimentos gerais, pode vir alguma outra matéria, tá? Mas abrangente é isso, 60% da prova para você conseguir ser aprovado e mais a correção da redação. É isso, tá? Vamos lá. Priscila, bom, claro. O que tu tem que me passar primeiro ponto sobre essa questão? É uma prova cansativa, gente, tá? É uma prova que você tem que estar preparado para. Eu vou ficar aí 8, 9 horas do meu dia concentrado. Tem que trabalhar o processo de concentração. Muita gente fala, Priscila, na segunda parte da prova eu já não conseguia mais pensar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você tem que se organizar. Como é que você se organiza para isso? Fazendo um simulado, tá? Então você vai ter que fazer simulados da prova onde você faz 30 questões de português e uma redação, almoça, e também tem que se organizar para isso, e fazer a segunda parte da prova. Tem que fazer. Você tem que estar com o treino pronto. Então, muitas pessoas falaram, eu não tinha mais capacidade mental para fazer a segunda parte. Porque o que ocorre? As pessoas, elas vão lá, estudam, né, e fazem um simulado ali da prova de português. Ela faz 30 questões, 60 questões de português, né? Só que não se organizam para aquele treino. Tu tá preparado para o português, tu tá preparado para fazer uma redação e tá preparado para fazer as questões específicas. Porém, você não tá preparado para fazer tudo isso no mesmo dia. Então, primeiro ponto que eu vejo muita reprovação é isso, se preparar. Então, comecei a estudar, primeira coisa que eu faço, eu pego a prova da Polícia Civil, a última prova, né? E aí, faço um simulado.
né? Daquela prova. Como é que eu me saio? Como é que tá meu cansaço? Como é que eu fiquei? Como é que eu não fiquei? Mas tem que fazer de verdade, tá, gente? Não é assim. Aí eu vou fazer metade da prova no sábado e outra metade no domingo. Não. Você tem que fazer o simulado como se fosse a prova, tá? Para vocês verem como que fica a questão mental e psicológica de vocês nesse período. Também eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma prova, gente, a gente tem que se organizar para o dia da prova, né? O que aconteceu, por exemplo, lá quando eu fui fazer a prova na Uniriter em Canoas? Não tinha lugar para almoçar, tá? Tinha um espaço ali, se não me engano, de 2 horas, né? Dava para ir no shopping, a gente conseguiu porque tinha carro. Então tem que ter toda uma organização para quê? Pá, Priscila, não sei o que eu vou fazer. Levar um sanduíche natural, tomar um bom café, né? A fome é inimiga também. As pessoas ficam com fome, ficam estressadas, né? Então, assim, tem que ter uma organização, tá? Fechou. Então, o que eu tô falando para vocês primeiro? Tem que ter uma organização para a preparação para a prova, para aquele final, né? Tá, e antes, Priscila, tu tá me falando sobre o dia da prova, sobre o processo, o que eu faço? Eu não sei nem por onde eu começo a estudar, eu não sei o que é importante, eu tenho pouco tempo para estudar. Como que eu começo esse processo? Primeiro, né? Vamos lá. Tu tem que saber mais ou menos o nível que tu tá. Ah, meu nível é 0, não estudei para concurso, vai te dar mais trabalho, tá? Então, eu sempre indico para as pessoas que não tenho nenhuma experiência com concurso, você vai ter que fazer um curso preparatório. Eu boto aqui o link sempre para vocês. Então, aqui na descrição tem os cursos que eu acredito, os cursos que eu já utilizei. E eu sempre indico o curso online. Por quê? Tá? Porque o nosso poder de concentração... Imagina você ir hoje para uma aula ficar 4 horas. Você foi ali, ficou 4 horas. Alguns cursinhos até possibilitam de você ver online em casa. Mas você tem deslocamento, né, do local. Você tem mais o custo do curso, que é mais alto, né? E aí você tem que ficar 4 horas concentrado, porque às vezes você não consegue, porque você trabalhou o dia inteiro para fazer um curso de noite, né? Então eu prefiro fazer o EAD, até porque nem sempre você tá precisando um reforço naquela matéria que tem no presencial. Então, por exemplo, Pri, eu consegui ali, eu vejo que português eu não tenho tanta dificuldade. E hoje é aula de português no presencial. Eu poderia estar em casa estudando informática, por exemplo, que eu tenho mais dificuldade. Então, eu acredito que o EAD, ele te consegue dar essa maior flexibilidade, inclusive para você organizar as suas matérias, tá? Então, fazer um bom curso, ter um planner, tá, gente? Então, assim, ó. Aqui eu tinha um planner das minhas atividades, então aqui, ó. Dia de inscrição, dia de fazer simulado, o dia do concurso, dia da inscrição, finalização da inscrição, os feriados, os simulados, como eu adquiria simulados também, né? Dia de classificação, por exemplo, quando era concurso de outro estado, dia do check-in, dia de verificar hotel, né? Então eu organizava tudo, tá? Então é importante vocês terem um planner, tá? Eu utilizava o planner tanto para organizar, ó, aqui falava aqui, por exemplo, o dia que eu ia estudar, por exemplo, lei de drogas, lei orgânica, né? Que eu fazia mais de um concurso ao mesmo tempo, então tinha todas como é que eu ia fazer, tá? Então tá. Aqui tinha até, ó, o dia que eu fiz o simulado da SUSEP, 18/5. Então era isso, tá, gente? Fechou. Ter um planner. Tá, tem um planner, consegui me organizar, né? Ótimo. Tem um bom curso. E agora eu tenho que mapear as minhas principais deficiências, né? Então, onde é que eu tenho maior dificuldade? Como é que eu vou saber fazendo simulado, né? Então, tem que ter um simulado. Vocês podem mesmo montar, né? Então, o que vocês podem fazer? Montar. Eu geralmente faço alguns pacotes simulados, tá, gente? Perto da prova. Mas, assim, se vocês não quiserem, vocês podem montar. Vai lá num site de questões e seleciona 30 questões de português. Coloca ali. Tantas questões de informática, 5, 6, né? E assim por diante, monte seu simulado, senta e faz. Ali vai ser a regra do jogo. Ali vocês vão conseguir mapear onde é que vocês estão ruins, né? Por quê? Porque uma coisa, eu já falei pra vocês, uma coisa é vocês fazerem questões separadas e outra coisa é fazer questões
tudo junta, com um nível de estresse um pouco maior. O resultado é diferente, gente, tá? Outra coisa que eu vejo muito erro dos concurseiros é: fiz uma boa aula de informática e tal, vou lá e faço questões. A memória tá fresca, gente. Vocês podem até fazer isso, tá? Mas faz daqui 3, 4 dias que vocês vão ver realmente se vocês conseguiram se adaptar ou não ao conteúdo, tá? Perfeito. Então, o que a gente já revisou aqui? Organização para a prova. E quando eu falo é organização psicológica e organização geral, tá? Segundo ponto, ter um bom curso, tá? Acho bem difícil uma pessoa conseguir hoje, nos dias de hoje, com o nível de prova que tá, conseguir estudar sozinho, só com uma apostila, acho difícil, tá? Terceiro ponto, que eu acho muito importante falar para vocês, é a redação. Tá? Tem uma coisa é saber português, outra coisa é saber redação. É totalmente diferente, né? Você tem que ter um profissional que te auxilie ali para correção de redação para ver onde você está errando, né? Então, tem muita gente que é muito boa em gramática, mas na hora de desenvolver um texto não consegue. É muito bom em interpretação, mas na hora de desenvolver um texto não sai. Ou demora muito tempo para conseguir fazer uma redação. Você tem ali 4, 5 horas de prova para fazer uma redação, resolver mais 30 questões e passar para grade. É muito pouco tempo para conseguir fazer, tá? A não ser que você tenha uma habilidade muito forte, leia muito rápido, você consegue fazer, tá certo? Perfeito, Pri. O que mais que eu preciso me atentar, que daqui a pouco, assim, eu não tô vendo, né? É também o processo da organização para todo o processo seletivo, né? Então, assim, saiu a inscrição, fazer a inscrição no primeiro dia, já pagar, né? Saber muito se você quer escrivão ou se você quer agente. Tem que saber, já fazer. Muita gente perde a inscrição. Cuidar ali o edital, né? Outro ponto que eu acho crucial também é: cheguei no dia da prova, fiz a prova de português, saí conversando com todo mundo, sai gabarito preliminar, eu entro no WhatsApp, eu já quero conferir. Não faz isso, tá? De preferência, você nem conecta no WhatsApp, você só faz o seu almoço e sai. Por quê? O último concurso da Polícia Civil saiu gabaritos preliminares errados, teve 3 questões anuladas e isso faz muita diferença. Então, se tu tá ali, tu fez 14, 15 pontos, tem muita possibilidade, acertos, né? Tem muita possibilidade de você ter conseguido fazer pelo menos as 18. Só que um gabarito errado, um estado de conferir antecipado pode gerar, sim, uma frustração e você perder a segunda parte da prova. Então, sair da prova, vou lá, vou fazer o meu lanche, vou me concentrar, vou dar uma descansada e aí eu volto para fazer a segunda parte da prova, tá? Perfeito. Tá, vamos lá. Priscila, eu tenho pouco tempo para estudar, como é que eu faço? Gente, se você tem pouco tempo para estudar, você tem que começar a estudar o quanto antes, tá? É muito difícil uma aprovação com o edital aberto para uma pessoa que tem uma demanda muito grande de trabalho ou de atividades e só tenha 2 horas para estudar. É mais complicado, tá? Eu sempre aconselho, se possível, né? Isso é se possível, tirar, né? Precisa do trabalho e tal, organizar as férias ali para nos últimos 15 dias antes da prova fazer uma revisão boa, tá? Se for possível. Pri, não é possível, ou eu trabalho autônomo, né? Fica complicado, então tem que começar a estudar antes, com certeza, tá? Para quem que funciona o edital aberto, né? Vou estudar com o edital aberto. A pessoa que já tem uma carga de estudos alta e ela tem uma disponibilidade de tempo relativa, né? Então, o que eu digo uma disponibilidade de tempo relativa? Entre 3 a 4 horas no dia para estudar. Mas eu não falo 3, 4 horas direto, tá, gente? Até porque é muito esgotante. Sempre falo isso pra vocês. O ideal é tu estudar um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, né? Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. 4 horas direto, teu poder de concentração, ele reduz. Não adianta. Isso é testado. E aí, pegar sábado e domingo, para quê? Simulado, né? E também pegar para refazer o simulado ou revisar o simulado. O que é o refazer o simulado, revisar o simulado? Peguei e fiz
eu olho tudo que eu errei e aí eu preparo a minha semana. Então, daí ali tu tem autonomia para mudar cronogramas, tá? Perfeito, Pri. E o que mais tem aí de alerta, né? Teste físico, tá? Todo mundo que faz concurso acha que a parte mais fácil, ou mais difícil, né? A mais fácil seria o teste físico e a mais difícil seria a prova teórica. Gente, a gente tem altos níveis de reprovação no teste físico, no teste psicológico, né? E outras etapas do concurso. Eu sempre falo que a prova teórica ela é a parte mais fácil do concurso. Ah, mas eu não consigo imaginar. Ah, ok. Gente, vamos lá. Por que eu digo isso, tá? Nós vivemos numa sociedade sedentária, né? Então, assim, a gente tem que pensar que o teste da Polícia Civil físico, ele tem algumas diferenças, assim como o Polícia Civil de Santa Catarina. Então, assim, tu tem que ter, por exemplo, a questão do teu desenvolvimento, né, do quadril ali melhor, porque tu tem que, por exemplo, fazer o banco de Wells, onde você tem que se esticar, sentar e esticar, né? Só que o que acontece, que eu sempre falo, mas tá falando de teste físico, a gente tá falando de prova escrita. Chega numa parte ali, na finalização da prova escrita, isso aconteceu com várias pessoas, que a pessoa nem começou a treinar o teste físico, e aquilo começa a bater na cabeça dela. Mas eu não tô preparada pro TAF, e é a autossabotação, né? Então, autossabotação não, autossabotagem, desculpa. E aí, o que acontece? Você fica ali pensando no teste físico, né, constantemente, e aquilo te atrapalha. Então, assim, é importante já fazer um exercício, né, te fazer um simulado, né, vamos ver como é que eu tô, faço a corrida, depois faço ali a segunda parte, faço a terceira parte, faço o banco de Wells, pode ser que mude alguma coisa, né, e aí verifica como é que tá teu condicionamento físico também, tá? Que as pessoas me relatam muito, tá, gente? É problema de concentração, tá? Então, assim, eu vou indicar algumas medicações naturais que eu utilizei para melhorar minha memória, tá? Que são comprovadas aí, que são naturais, tá? Me ajudou bastante, tá? Porque a gente já vem com desgaste natural do dia. Então, são medicamentos, né, naturais que ajudam. Eu vou botar aqui também o link. Tá certo, gente? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilhe. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode escrever aqui que eu respondo sim. Também me segue no Instagram, que eu geralmente respondo o pessoal lá no Instagram, tá bom? Um forte abraço.